Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do VidaCast Mulheres Quebrando Tabus, nosso podcast em vídeo do coletivo Mulheres Quebrando Tabus aqui de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que está na sua segunda temporada. O episódio é o segundo episódio de uma série de entrevistas que a gente está fazendo com os convidados à Prefeitura de Novo Hamburgo, em que a gente vai conversar com cada um individualmente e saber quais os planos para a nossa cidade. Então, o nosso objetivo é conhecer um pouco mais sobre cada candidato, suas pautas e propostas e entender um pouco mais de suas ideias a respeito de políticas públicas para as mulheres, crianças e outros pontos importantes. Nossas entrevistas foram agendadas por ordem de retorno e de disponibilidade dos candidatos. E nessa edição, recebemos Fufa Azevedo, concorrendo pelo Partido dos Trabalhadores, com a sua vice, Danusa Alhandra, do PCdoB. Fufa é formado em gestão pública, em marketing e acadêmico de direito. E pai da Valentim. Seja bem-vindo, Fufa. Obrigado, queridas, pela oportunidade de conversar com vocês e com a audiência do coletivo. Para mim é um prazer falar sobre esse tema civilizatório e vamos lá, estou à disposição. Muito bem. Então, nos conta um pouco da tua jornada até aqui, apesar de te conhecer já um pouco mais, conta para o nosso público um pouco de quem é o Fufa. Bom, em primeiro lugar, eu sou Cláudio Renato de Azevedo Filho, esse apelido meio ridículo, assim, eu ganhei na barriga da minha mãe, e eu tenho, então, 44 anos, e o apelido tem 45. Eu nunca pude fugir do Fufa durante toda a minha vida, assim, né? Virou nome. Como tu disseste, eu sou formado em gestão pública, em marketing, e estou tentando estudar direito, né? Nesse último período não está nada fácil. Eu sou filho de pai e mãe militantes políticos, né? De uma mãe lutadora todas as lutas das mulheres, assim, uma protagonista nesse tema. Pai e mãe fundadores do Partido dos Trabalhadores, lá em 1980. Então, a política permeou 100% da minha vida. Eu não tive, vamos dizer, no início, eu não tive escolha. Depois, na minha adolescência, foi sendo uma escolha minha, né, gostar da política, me envolver com a política e compreender que ela é simplesmente a coisa mais importante do mundo, né? Se tu pegar qualquer cidade, qualquer estado, qualquer país, não existe uma empresa mais importante em Novo Hamburgo do que a Prefeitura Municipal, não existe uma organização no estado mais importante que o governo do estado, né? Porque são essas estruturas que nos organizam enquanto sociedade, né? Que organizam, através das políticas públicas, a qualidade da vida que a gente vai levar, né? Nos lugares onde a gente mora, nas nossas cidades. E essa visão de mundo que organiza o Estado, ela é fruto da disputa política, né? Daí nasce dessa disputa política as posições, a direita, a esquerda, o centro, seja lá o que for o centro, né? Bom, eu fui criado nessa vida, assim, de militância política. Eu trabalhei com o vice-governador do estado, Miguel Rosseto, lá com os meus 18 anos. Aos 21, eu coordenei a campanha de um vereador em São Leopoldo, me tornei chefe de gabinete. Depois fui trabalhar com o deputado estadual Ronaldo Zucchi. Depois fui trabalhar com o então deputado federal Tarcísio Zimmermann. Me tornei diretor de marketing da FENAC, que foi um dos melhores momentos da minha vida de trabalho, onde a gente passou a FENAC, né, para mais de 500 mil visitantes por ano, batemos recorde de lucro de público na sua história, né? Chegamos a 11 mega eventos na FENAC, trouxemos a Construsul para cá, trouxemos a Mostratec para dentro da FENAC,
né? Botamos de pé que foi uma ideia que eu ajudei em particular a construir, a Feira da Loucura por Sapatos. Imagino que vocês já tenham visitado. Depois disso, fui candidato a vereador, fui o vereador mais votado do meu partido em 2012, fui secretário-geral de governo. Eu fiquei 1 ano e meio na Câmara de Vereadores, porque eu fui para a secretaria e decidi retornar à Câmara, né? Em torno de 1 ano e meio de mandato, fiz 10 projetos de lei, 250 requerimentos, entre requerimentos e outras iniciativas mais simples, mais de 400. Fiz algumas regulamentações de food truck, da castração no município, fiz o projeto de lei sugestão ao município para a criação da sala do empreendedor. Eu me considero um desenvolvimentista, acho que a gente precisa olhar muito para a economia. Se a gente não resolve a economia, a gente não consegue cuidar das pessoas, porque não tem dinheiro, né? Mas é claro que com o dinheiro que tem, a gente precisa disputar para as pautas que a gente acredita, como a que nós vamos discutir hoje. Eu não concorri à reeleição, né? Perdão, como secretário-geral de governo, naquele período nós fizemos algumas coisas importantes, trouxemos o curso de medicina para Novo Hamburgo, fizemos a revitalização do Parcão, construímos 11 creches, para que principalmente as nossas mães, né, possam ter os seus filhos bem cuidados e bem alimentados numa creche de qualidade enquanto trabalham, enquanto constroem a sua vida com independência. E uma série de outras coisas, enfim. Depois decidi não concorrer à reeleição. Eu não tenho esse tipo de apego, eu tenho apego à política, mas não tenho apego aos lugares, né? Não acredito nessa coisa de ficar lá pendurado em mandato de vereador uma vida inteira, né? 5, 6 mandatos. Não vejo problema, né, de alguém se reeleger para 2 mandatos, até 3, né? Mas acho que mais do que isso há uma fadiga natural e isso devia ser proibido na legislação eleitoral. É proibido no meu partido mais do que 3 mandatos como vereador ou como deputado. É o único partido no Brasil que tem esse regramento. E aí, bom, fui cuidar da vida e fui fazer a Valentina, que é a melhor coisa, sem dúvida nenhuma, que eu fiz na vida, que tem 5 anos de idade. Fiquei esses anos fora do cotidiano da política, porque era algo que eu precisava fazer. Como eu disse, a política para mim foi desde o dia que eu nasci até os 36 anos, né? E nesse período fora, que era um período necessário para a minha cabeça, me fez muito bem para abrir a cabeça, fiquei 100% do tempo na iniciativa privada. Isso ajuda muito, inclusive nesse momento de candidatura a prefeito, a enxergar melhor o outro lado do mundo, né? Saber o que um empreendedor passa no Brasil, eu sei na pele, né? E é isso, e cá estamos. Tu comentou, né, que a política, ela faz parte da tua vida há muito tempo, né? E acredito que possa ser uma das motivações. Mas o que te motivou a se candidatar à prefeitura de Novo Hamburgo? Eu tentei ser um capitalista, isso não funciona para mim. Eu tentei me realizar na iniciativa privada, mas eu não fui criado, não fui formado como ser humano para isso. Para fingir que os problemas do mundo não existem, para fingir que não tem criança passando fome nos 4 cantos de Novo Hamburgo, para dar um exemplo de uma das desgraças. E eu fui trazido de volta pela minha formação de vida e, essencialmente, pelo meu coração. A verdade é só essa, né? Eu não vejo nenhum problema em um mundo capitalista, numa sociedade capitalista, as pessoas tentarem ser capitalistas e tentarem construir uma vida boa. Eu não tenho preconceito com isso, né?
e acho que nós precisamos, inclusive, o Estado precisa ser indutor. Né? O que nós queremos é que o Brasil tenha um lugar na mesa do capitalismo, e não que o Brasil vire outra coisa. Né? Ninguém no meu partido deseja isso. Nós queremos conquistar um lugar de destaque dentro do sistema capitalista. É para isso que o PT trabalha, é essa política econômica no país, mas com uma distribuição de renda que não permita que gente passe fome enquanto gente fica multibilionária, porque isso, obviamente, né, está correlacionado e não é bom para ninguém, não é bom para a maioria das pessoas que tenha gente que tenha muita miséria, miséria gera violência, miséria custa caro no sistema de saúde, a miséria custa caro de várias maneiras. Então, eu retornei à política por uma obrigação comigo mesmo, com a minha formação, com a minha trajetória, foi isso. Muito bem, e nos conta um pouquinho das suas principais pautas para esse mandato. Bom, em primeiro lugar, assim, Novo Hamburgo passou nos últimos anos de 6ª para 12ª, variar ali, 11ª economia do Estado. Isso significa que a cidade empobreceu estruturalmente. Qual o problema desse empobrecimento estrutural? O problema é que a saúde piora, a educação piora, a qualidade da rede de proteção social piora, né? Políticas para as mulheres, para os negros, para a população LGBT, para a população de rua, isso praticamente sumiu da pauta em Novo Hamburgo. Mas também, quando tu olha para o asfalto, para as ruas da cidade, ali tu vê o empobrecimento da cidade, porque nem o centro mais é conservado. Né? Tradicionalmente, tu mantinha uma conservação melhor na região central e uma manutenção um pouco pior nos bairros. Hoje em dia, nem no centro. Né? Então, Novo Hamburgo é uma cidade que precisa, literalmente, fazer as pazes com o sucesso, com as boas notícias. Né? E não é fácil fazer isso quando a tua macroeconomia foi atingida. Né? Novo Hamburgo está macroeconomicamente mais pobre. Novo Hamburgo só teve um boom econômico na sua história, que foi o boom calçadista, décadas atrás. Novo Hamburgo também sobrevivia bem do seu comércio e serviço, porque todas as cidades da região tinham Novo Hamburgo como seu shopping center. Mas, hoje em dia, todas as pequenas e médias cidades ao nosso redor têm o seu próprio comércio e o seu próprio serviço, não precisam mais vir consumir isso em Novo Hamburgo. Então, Novo Hamburgo perdeu a industrialização do calçado, que ainda existe, que é importante, mas não é nada perto do que já foi, e não será nunca mais perto do que já foi, era uma circunstância muito específica, e perdeu também o protagonismo regional como polo de comércio e serviço. Então, hoje, Novo Hamburgo tem um pouco de indústria química, um pouco de indústria metalmecânica, de indústria moveleira, mas nenhum desses setores está estrategicamente organizado para crescer. Exemplo, São Leopoldo tem 4 distritos industriais. Novo Hamburgo não tem nenhum. Campo Bom tem distrito industrial. Estância Velha tem. Lindolfo Collor tem. E Novo Hamburgo não conseguiu fazer um distrito industrial, sendo que só teve um auge econômico com a industrialização. Esse é um erro, não é do último prefeito, do penúltimo, do antepenúltimo. Esse é um erro que tem 40, 50 anos de idade. A cidade não ter separado aí 100 hectares, quando tinha áreas disponíveis, né? 150 hectares e feito um distrito industrial. Então, a primeira proposta é a gente montar, no dia seguinte à eleição, construir algo que eu chamo de Conselho do Futuro, que é um conselho com todas as entidades, representações da sociedade civil organizada, ACI, CDL, Sindilojas, sindicatos, todo mundo em volta da mesma mesa, com especialistas em todas as áreas, economistas, advogados, arquitetos, professores, com todo mundo, literalmente todo mundo, 50 pessoas.
Conselho do Futuro, para no dia 7 de outubro reunir, e vou dar uma tarefa para esse conselho, que é em 60 dias nós apresentarmos os eixos para o desenvolvimento econômico de Novo Hamburgo a curto, médio e longo prazo. Obviamente que a primeira decisão desse conselho vai ser contratar com alguma empresa competente, experiente nesse setor, um estudo para definir profundamente o perfil econômico, para que a gente saiba qual é o caminho mais curto de alguns setores para serem desenvolvidos. Eu tenho certeza que a economia criativa é um deles. Eu tenho certeza que a exploração, eu vou usar um termo bem agressivo, né, de Lomba Grande, parar de ver Lomba Grande como um problema e ver Lomba Grande como uma solução em termos de turismo e agricultura, é outro eixo. Do ponto de vista estrutural, os especialistas que eu conversei não acham mais uma boa distritos industriais, acham que são para grandes empresas e grandes terrenos. Acham que o mais correto é a formação por regiões da cidade de condomínios industriais para negócios pequenos e médios em maior quantidade e espalhados pela cidade e unificados em blocos definidos estrategicamente. Aqui vai ser indústria metalmecânica, aqui vai ser indústria moveleira, aqui vai ser indústria criativa, aqui, enfim. Do ponto de vista de cuidar das pessoas, eu vou dar alguns exemplos. Eu vou falar, senão eu vou falar 3 horas. Creche em turno integral é prioridade absoluta na educação. Hoje, mais de 50% das vagas em creches não é de turno integral. O presidente Lula lançou um programa com 2 bilhões e 200 milhões de reais para ampliação de vagas em creches. Para o Rio Grande do Sul, foram disponibilizadas 60 mil vagas. Eu não vejo o atual governo municipal disputando trazer mais 500, 600, 800 vagas para Novo Hamburgo. Nós, obviamente, vamos usar o alinhamento, né, para o bem e para o mal. Eu sou o candidato do presidente Lula em Novo Hamburgo. E nós vamos usar de todas as maneiras este alinhamento para trazer recursos, projetos e obras para Novo Hamburgo. Porque nós já fizemos isso durante 8 anos. E nós não fizemos isso porque um era mais bonito, o outro mais feio. Fizemos isso porque tinha um alinhamento na cidade e tinha um alinhamento no governo federal. Isso está provado nas 13 unidades de saúde, nas 2 UPAs, nas 12 creches que fizemos em 8 anos, né, com recursos federais. Também na educação, nós precisamos diminuir a distância que há entre o executivo, entre o governo e os professores e professoras. Há uma distância de diálogo, há uma história de atritos, né? E nós precisamos acabar com isso. Né? Nós precisamos efetivamente amadurecer e compreender que estamos todos no mesmo barco. E, para isso, nós vamos criar um fórum permanente de discussão de tudo que precisar ser discutido, que vai reunir mensalmente, que vai misturar as representações dos servidores públicos de todas as áreas, né, com também pessoas que trabalham na ponta, não só pessoas das entidades, mas pessoas que estão lá, uma diretora de escola aleatória, né, uma coordenadora de um posto de saúde aleatório. Né? Como fazer de verdade, democraticamente, uma aproximação com todos os setores do serviço público. Mas eu enfatizo a questão da educação por conta de um histórico. Né? Acho que a reforma que foi feita no plano de carreira foi exagerada e nós queremos fazer uma profunda revisão no plano de carreira, porque Novo Hamburgo perdeu, por conta desta reforma do plano de carreira, perdeu a competitividade. E hoje a rotatividade de professoras é muito grande, porque quase todos os municípios ao nosso redor estão pagando salários melhores que Novo Hamburgo. E com isso nós vamos gradativamente perdendo a qualidade do nosso ensino, e isso não é admissível. Então nós vamos precisar recuperar
partes do plano de carreira e melhorar a questão salarial das nossas professoras, professores e, de um modo geral, dos servidores públicos. Na saúde, nós estamos em 2024 e as pessoas estão acordando às 4 da manhã, indo para a fila do posto de saúde para pegar uma ficha de papel para talvez serem atendidas. Aqui do lado, em São Leopoldo, as pessoas estão marcando consulta por WhatsApp, gente. E tem em torno de 20 mil pessoas sendo atendidas por telemedicina. E o programa que faz esse trabalho custa 8 mil por mês. É ridículo. É praticamente dado, de graça. Olha a quantidade de sofrimento humano, de acúmulo no sistema de saúde que tu evita com 8 mil reais por mês. Claro que não é todas as pessoas que vão se adaptar a isso, né? Mas se for 30% das pessoas que passem a usar, for 20% das pessoas, já valeu muito a pena, né? E, além disso, vamos procurar mais soluções. Existem hoje muitas soluções tecnológicas, né, para acolhimento, totem eletrônico ao invés de uma ficha, a telemedicina, que é algo cada vez mais difundido e é uma questão de tempo, né? Não há dúvida sobre o seu funcionamento. Uma coisa que eu acho importante, porque é importante para muita gente, e é um tema civilizatório, também é a proteção animal. Né? É um tema importante para mim. Quando eu fui vereador, eu fiz a lei das carroças, uma lei das carroças que não criminalizava o carroceiro, que o carroceiro era carroceiro não por ser bandido, ele era carroceiro por falta de opção. A carroça veio junto com o avô da maioria deles no êxodo rural na década de 70. E é o que sabiam fazer, né? E é o seu jeito de ganhar a vida. Então, meu projeto de lei previa a qualificação profissional, uma série de coisas, era um projeto que eu me orgulho muito. Não usaram esse projeto de lei, fizeram um projeto de lei desumano que criminalizou os carroceiros. O meu projeto protegia os animais e protegia as pessoas, né, com foco principalmente nas crianças, nas próximas gerações. Nós vamos fazer um canil novo, um canil modelo. Novo Hamburgo tem que ter um canil modelo. Tá? Isso, a gente trouxe quase 2,5 milhões de emendas parlamentares sem eu ser nada, eu não sou nem vereador. Tá? Então, assim, a gente estando governando a cidade, né, funciona assim na política. Eu, sendo prefeito, eu levanto o telefone e mando um deputado para mandar 600, 700 mil reais para a gente fazer uma maravilhosa reforma no canil, uma ampliação no canil, ou 1 milhão. Nós vamos fazer, não adianta ficar enxugando o gelo, todo mundo já sabe disso, nós precisamos fazer um mega mutirão de castrações. Nós precisamos castrar entre 15 e 18 mil cães e gatos na cidade, num período ali de 18 meses a 2 anos, para parar de enxugar gelo, para cortar o ciclo vicioso que fica. Esse é um tema que eu acho super importante. A gente pode passar, então, para a parte mais voltada para as questões das mulheres, né, e tudo mais. Tu podia falar um pouquinho quais medidas tu pretende adotar para combater a violência contra a mulher na nossa cidade, que a gente sabe que os índices são muito altos, né, não só na nossa cidade, mas, né, o foco é Novo Hamburgo agora. Tá. Bom, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa de centro-esquerda, porque eu acho que é necessário ser de centro-esquerda, às vezes de centro, para a gente fazer algo que é muito urgente e necessário, que é ajudar a sociedade a reaprender a conversar. Porque uma sociedade que não conversa, ela não evolui.
né? Assim como um casal de namorados que não consegue conversar, a relação não evolui, um casamento não evolui, dois sócios numa empresa que não conseguem conversar não evoluem. E a sociedade sofreu muito, foi muito radicalizada no último período. Eu acho que essa é uma tarefa. Em todos os temas isso vai estar presente. Então, a gente precisa olhar muito para os conselhos, né? Fortalecer os conselhos para que eles tenham voz e possam ser protagonistas na criação das políticas públicas. Não preciso nem dizer que não tem política pública nenhuma hoje em Novo Hamburgo para as mulheres. Não tem nada, né? E a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, que envolve ali Patrulha Maria da Penha, Vara da Violência Doméstica, Delegacia da Mulher, Ministério Público, todos os setores, né? Saúde, educação, habitação, todos os setores. Isso precisa ser rearticulado para que esse conjunto de representações, numa coordenadoria efetiva, que não seja só para inglês ver, que não seja só para bonito, uma coordenadoria que tenha a missão de formar políticas públicas para o enfrentamento à violência contra a mulher, para a conscientização, né? Possam efetivamente, enfim, para que esse conjunto de pessoas, de instituições, de entidades, representações, possam produzir políticas. E aí eu não sou o especialista que vou dizer, o prefeito não é o super-homem, né? O prefeito ele tem que garantir a estrutura para que as coisas aconteçam, a estrutura política, e compreender politicamente como é que as estruturas são montadas e para que é que elas precisam servir e cobrar resultado, né? Então, eu tenho uma vantagem que qualquer tema eu ligo para minha mãe e ela me dá uma aula, mas eu aposto nisso, eu sou um republicano, tá? Eu aposto nas instituições, acho que a gente na política tem obrigação, né, de estruturar as coisas da forma correta para que elas tenham independência e funcionem, né? E a gente, como gestor público, cobra resultado, né? Já adianta um tema. Não adianta, numa cidade quebrada com poucos recursos, como nós vamos assumir caso vençamos as eleições, falar em secretaria. Só o que tu gasta na estrutura para ser uma secretaria, salário de secretário, diretorias, etc., etc., etc. e tal, é o dinheiro que vai te faltar para fazer as políticas públicas. A médio prazo, longo prazo, dá para ter uma secretaria? Dá, depois que recuperar a economia da cidade, né? Mas no curto prazo, a gente tem que ter uma coordenadoria que funcione, uma estrutura enxuta, mas capaz, e usar esse recurso, ao invés de usar esse recurso para pagar salário, usar esse recurso para fazer política pública. É melhor desse jeito, vai ser mais eficiente desse jeito. Muito bem. E no que diz sentido a ter a participação das mulheres em cargos de liderança e decisões dentro da administração municipal, o que tu tem a dizer? Claro que a gente sabe que tu tem uma vice-mulher, e para além disso, o que tu imagina de protagonismo para mulher? Eu tenho uma vice-mulher e tenho uma professora mulher, coordenadora geral de campanha. E tenho uma filha mulher. Eu acho que, assim, nós precisamos fazer uma autocrítica na política. Todo mundo diz que é importante empoderar as mulheres, mas na hora de governar a gente não faz. A gente faz um pouco mais na esquerda do que na direita, mas faz muito pouco. Faz muito pouco. Na discussão com as mulheres do nosso plano de governo, nós definimos que nós vamos fazer um esforço grande para chegar a 50%. Se vai dar para ser 50%, eu não sei. Depende de muitas variáveis. Mas pode ser 40%, pode ser 45%, pode ser 39%. Vai ter um esforço verdadeiro, honesto da minha parte, de coração, de convencimento humano, político da minha parte, para que a gente avance nisso, que a gente vai avançar em relação aos nossos próprios governos na cidade,
Isso eu posso garantir e posso assinar embaixo. Vai ter mais mulheres em espaço de poder do que nós tivemos nos nossos outros 2 governos do PT na cidade, sem dúvida alguma. Tá? E o objetivo é chegar em 50%. Então, tem um homem e a mulher vai ganhar sempre. Eu falo é dos casos onde não tiver, por algum motivo, naquela função, naquele cargo, né, uma pessoa de igual capacidade técnica, porque isso, para mim, é muito valioso. Eu gosto de ter gente mais inteligente do que eu ao meu redor, eu realmente gosto disso. Eu não fujo da inteligência, eu gosto de inteligência. Né? E se nós vencermos a eleição, nós vamos montar um governo absolutamente priorizando a capacidade de realizar coisas das pessoas. Né? O critério não vai ser entregou panfleto na eleição, vai ser secretário, vai ser diretor de secretaria, vai ser gerente de algum projeto. Isso não vale como critério para mim é algo muito profundo que eu sou muito convencido. Ninguém precisa me convencer, ninguém precisa me cobrar isso. Eu funciono assim e penso assim. Perfeito. E tu falou um pouco ali, né, a respeito das creches e tudo mais, mas vocês pensam em algumas iniciativas para promover a igualdade de gênero nas escolas para combater a masculinidade, o machismo, desde a infância? Claro que sim, isso precisa ser discutido, isso precisa ser promovido justamente por esse contexto que é a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, que junta toda essa representatividade, e a partir dali, junto, né, com a estrutura pedagógica, por exemplo, da Secretaria de Educação, pensar como fazer isso do ponto de vista técnico, como fazer da forma correta, tecnicamente falando, do ponto de vista pedagógico, com certeza. Não só na educação, mas em tudo, obviamente, né? Como formação do quadro de servidores e servidoras da Prefeitura Municipal, né? O combate ao machismo e à violência contra a mulher como uma premissa, né, de educação, de comportamento, de visão sobre o serviço público, né, de promoção de serviços públicos a partir desta perspectiva não machista e não violenta, não só em relação às mulheres, em relação aos negros, à população LGBT, à população de rua, a todo e qualquer ser humano. Muito bem. E antes tu falou sobre questões de saúde, né? Bem interessante. Mas no que diz sentido a saúde da mulher, né? Que tem algumas peculiaridades. Tem a questão das vítimas de violência doméstica, mas também outras questões dos nossos corpos, né? Então, há alguma ideia a respeito disso? Não, eu vou te falar genericamente, assim, a saúde diminuiu de tamanho. Nós, quando governamos a cidade passou de 122 médicos para 355 médicos em 8 anos. De 122 para 355. Hoje, me parece que tu tem em torno de 200 e poucos médicos. Tá? O que precisa acontecer, Bruna e Rúbia, e a quem nos assiste? A gente precisa vencer as eleições para conseguir fazer um diagnóstico correto do que tem e do que não tem. De fora não dá para saber. A gente só chuta. A intenção, obviamente, do ponto de vista do gestor público, Fulfa Azevedo, é óbvio que sim. De que tamanho, como que está, né? A gente não sabe. A gente só sabe que tudo diminuiu, tudo piorou, e sabe pelo relato dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde que a gente acompanha, pelo relato da população, que é quem sofre efetivamente com isso, nos 4 cantos da cidade. O principal problema na boca das pessoas é a saúde. Eu já fiz mais de 100 reuniões no último ano, e em 100% das reuniões, 100% delas, a saúde é o problema 001. Mas para ter um diagnóstico
mesmo o diagnóstico geral, quem dirá o diagnóstico específico, assim, a saúde da mulher, a saúde da população negra, que também tem diferenças que são físicas, né, e precisam cuidados diferentes. A gente só consegue saber isso assumindo e entendendo por dentro o que está acontecendo. Perfeito. E como tu pretende apoiar o empoderamento econômico das mulheres? Eu acho que nós vamos, por exemplo, trazer de volta o programa de microcrédito, né? Nós vamos trazer de volta e ampliar o Cata Vida, que era um programa para catadoras e catadores. Nós vamos, em todas as políticas, vamos tentar fazer reparação histórica com as mulheres, com os negros, né, com a população LGBT, todo mundo que é vítima de preconceito, porque isso é estruturante do nosso pensamento, né? Não é arrogância dizer isso. Quem inventou essas lutas fomos nós da esquerda. Ninguém precisa nos convencer delas. Mesmo assim, às vezes a gente erra, às vezes a gente governa e faz menos do que deveria, né? Então, ninguém precisa nos convencer, mas gente que nem vocês precisa nos cobrar, né? Para que a gente não esqueça no meio de tanta demanda, né? Então, obviamente, como o empoderamento, né, a questão financeira, o empoderamento feminino estão avançando muito, certamente, quando a gente sentar para pensar, todo mundo junto, as políticas públicas para as mulheres, nós não vamos ter nenhuma dificuldade de pensar um programa de microcrédito exclusivo para mulheres empreendedoras de baixa renda, acompanhado de um programa de qualificação profissional, né? Nós tínhamos o Pronatec, que foi destruído no Brasil, nós formava 2.000 pessoas por ano em Novo Hamburgo, né? Então, olha, te juro que eu só fico angustiado para a gente ganhar essa eleição e poder fazer essas coisas, entendeu? Porque é para isso que nós estamos na política. É para fazer essas coisas que nós estamos na política, para fazer uma rede de cozinhas comunitárias para não ter gente passando fome em Novo Hamburgo em 2024. São Leopoldo tem 27 cozinhas comunitárias subsidiadas pela prefeitura, Novo Hamburgo não tem nenhuma. Para dar mais um exemplo de tragédias, né? Porque a gente pensa na mulher, a gente pensa na criança, nada é pior que a fome, né? Nada é pior que a fome, seja para a mulher, para o homem, para o negro, para o idoso, para... Então, enfim, tem muita coisa importante, muita coisa legal que eu espero de coração que a gente tenha a oportunidade de fazer. Muito bem, a gente está encerrando por aqui. Quero ver se tem alguma mensagem final que nos assiste, algo mais que você queira comentar sobre a sua candidatura, que a gente não tenha perguntado. Não, olha, eu tenho um compromisso muito sério comigo mesmo, que tem a ver com os meus pais e com a minha trajetória na política, é de nunca abrir a boca para dizer algo que eu não acredite. Então, eu não sou um boca de sacola que vai fazer uma campanha prometendo mundos e fundos, enganando as pessoas, dizendo que, né, que se eu ganhar, simplesmente tal coisa vai acontecer. Não. A situação de Novo Hamburgo é muito grave pelos motivos que eu comecei falando nessa entrevista. Não vai ser fácil nem rápido recuperar a cidade, mas eu acredito muito no que vou dizer agora. O único lugar onde tem recurso, para buscar o governo federal. E eu sou o candidato do presidente Lula aqui em Novo Hamburgo. Tenho orgulho disso e acho que as pessoas podem escolher gostar ou não gostar do PT, gostar ou não gostar do Lula, mas é um fato que o único lugar para buscar recursos é o governo federal e que nós somos a candidatura que tem a melhor relação com o governo federal, né? Com o ministro Pimenta, com todos os nossos deputados federais aqui do Rio Grande do Sul, com todos os estaduais, e eu acho que isso faria bem para a cidade, né? É muito mais fácil para nós buscarmos com o nosso trânsito
15, 20, 30 milhões por ano em projetos, obras, recursos, ampliações, do que qualquer outro candidato. Tenho convicção disso, acredito nisso, né? E quero pedir, então, no dia 6 de outubro, o voto no 13, para o prefeito, Danusa Alhandra, vice, para Novo Hamburgo construir o novo. Perfeito. Então, muito obrigado, Fufa, pela presença. A gente agradece a quem assiste a gente. E logo menos a gente retorna com mais entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo. Valeu, pessoal, querido. venham se informar sobre os candidatos no geral, leiam suas pautas, acompanhem suas redes sociais desde antes do período das campanhas, perguntem dos seus amigos, acompanhem os eventos públicos, os debates, as entrevistas, como a nossa aqui. Como cidadãos, precisamos estar a par, nos informar e votar com consciência. Um grande abraço a todos e até mais. Tá, obrigada.